A gente vem há vários dias, as pregações vigia, ora, vigia, vamos ficar atentos, vamos pedir direção do Espírito, mas nós só temos um objetivo: alcançar a nossa. E agora nós vamos entender que a salvação ela tem que ser desenvolvida e conquistada dia a dia. Amém, irmãos? Então nós vamos ler lá no texto de Filipenses 2,12, está escrito assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Lá está escrito lá, ó, assim também operai, ou seja, desenvolva, conquista a vossa salvação com temor e tremor. O operai ali é de nós desenvolvermos a nossa salvação. E uma comparação que eu acho sempre interessante, eu vou estar sempre falando isso. Eu comparo isso a um casamento. Casar é fácil. Lembra que uma vez eu falei isso? O difícil é permanecer casado. Você pode ver hoje, o mundo de hoje, você casa, descasa, casa, descasa. Por que é difícil você permanecer casado? Porque tem que ter cumplicidade diária. Tem que ter fidelidade. Um tem que querer fazer o outro feliz. Se você casa para você ser feliz só, me desculpa, seu casamento não vai dar certo. Quando você casa querendo fazer a outra pessoa feliz e a outra pessoa querer fazer você feliz, aí dá certo. Tem que ter fidelidade, tem que ter amor. E tudo isso, para nós conseguirmos manter, a gente requer esforço. Aí eu comparo isso com a nossa salvação. O casamento é fácil se casar. O difícil é permanecer casado. Já a salvação, já é difícil se conquistar. Mais difícil ainda é você. Olha só, pessoal. Por quê? Mesma coisa, você tem que ter cumplicidade, mas a cumplicidade é com a palavra de Deus. Você tem que ter vigilância. Você tem que ter temor. Você tem que ter obediência. Você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, se você não tem fé, é difícil alcançar a sua salvação. Mas tudo isso também requer esforço. Então eu faço essa comparação. Os dois requerem esforço. Só que um é fácil de você alcançar, é difícil você manter. O outro já é difícil de você alcançar, mais difícil ainda é você manter. E uma das maneiras de explicar por que é difícil a gente manter, porque você pode estar salvo agora, mas daqui a 10 minutos você pode não estar mais. Eu posso estar pensando coisas boas agora, mas daqui a 10 minutos eu não sei mais o que eu estou pensando. Por isso que o reino de Deus, como diz lá em Mateus, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Ou seja, é esforço, que nem a gente falou agora há pouco. Amém, irmãos? Então nós temos que desenvolver, conquistar a nossa salvação, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Amém? Agora lá no versículo ele falava que nós tínhamos que desenvolver a nossa salvação, mas para isso nós tínhamos que ter o quê? Temor e tremor. Mas esse temor e tremor é de acordo com as escrituras sagradas. Você tem que temer e tremer, o que está escrito aqui, ó. A gente sempre fala, a Bíblia, ela abençoa o que está aqui, ela abençoa, mas ela também amaldiçoa. Ô louco, como isso? Se você fizer o que está escrito aqui, você vai ser abençoado. Se você não fizer, não tem como você ser abençoado. E quem não é abençoado é amaldiçoado. E ele pede para a gente, tenha temor e tremor. Meus irmãos, quantas vezes na Bíblia está escrita a expressão não temas? Vocês já pararam para pensar isso? Se você folhear isso aqui,
procurar saber, várias vezes Jesus está falando assim, ó, Deus está falando com a gente, não temas. O que significa não temas? Não tenha medo, não se desespere, não se aterrorize, não tenha medo. Está escrito várias vezes aqui. Alguns estudiosos dizem, eu não fui saber se é verdade isso ou não, mas alguns estudiosos dizem que está escrito aqui 366 vezes a palavra não temas. Um para cada dia do ano, que é 365 dias, e um para quando é um ano bissexto, não temas. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas eu sei que tem um monte de não temas aqui. Você sabe o que ele está falando? Não tenha medo, não se aterrorize, não se desespere. Mas quando se trata de nós termos o perigo de perder a nossa salvação, que é a coisa mais importante que nós temos que alcançar, ele fala assim para nós, ó, teme e treme. Em outras palavras, se aterrorize, tenha medo, se desespere, porque isso é a coisa mais importante que nós temos que alcançar, a coroa da vida. Vamos para algum exemplo. Você não precisa ter medo se você perder o seu cônjuge para alguém. Você não precisa ter medo se você perdeu tudo e foi parar na miséria. Você não precisa ter medo se você foi diagnosticado com uma doença incurável. Porque se você manter a chama da fé acesa dentro de você, tudo é recuperável diante de Deus. Olha para a vida de Jó, eu coloquei um exemplo aqui. Jó perdeu uma mulher. Jó perdeu tudo que tinha. Ele teve uma enfermidade também, não teve? Só que tem um segredinho aí, né? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do... Ah, meu caro. Então você não precisa temer e tremer nada, contanto que nós sejamos íntegro, reto, temente a Deus, e nós temos que nos desviar do... Quando nós somos dessa maneira aqui, desse jeito, seu cônjuge volta, a doença é curada, tudo que você perdeu. Olha a vida de Jó, ele devolve em porção, mas tem esse segredinho aí. Amém, irmãos? Amém. Então não tenha medo de nada nesse mundo, de nada, de nada. Não tenha medo de nada nesse mundo, de perder nada e nem ninguém, nada. Mas quando se trata da coroa da vida, do nome nosso escrito no livro da vida, que é tão difícil de conquistar, teme, treme, tenha medo, se aterrorize, se apavore. Não sou eu que estou falando, não, está escrito. Amém, irmãos? Amém. Agora, para nós podermos desenvolver e conquistar a nossa salvação, nós temos que nos desviar do mal, que é o pecado. Deus não tem negócio com o pecado. Nós não podemos estar separados do nosso Pai. A única maneira que faz nós nos separar do Pai é o quê? É o pecado, irmãos. A gente não pode criar, eu usei o termo, a gente não pode criar um muro de separação entre nós e o Pai. Não tem coisa mais triste do que a separação de um pai com um filho. Você pega no nosso cotidiano mesmo, um pai consegue ficar separado do filho? Eu falo pai, mas é pai e mãe, entendeu? Então, para nós conquistarmos e desenvolvermos a nossa salvação, nós temos que nos desviar do pecado. Nós temos que, esse muro de separação entre nós e Deus que chama pecado, nós temos que tirar. Porque eu acredito, por exemplo, eu já tive do lado de lá do muro. A não ser que, não sei se alguém aqui já nasceu com asinha e auréola na cabeça, mas eu acredito que eu já tive do lado de lá. De repente tem pessoas que estão, desde quando nasceu, estão dentro de uma igreja, estão servindo a Deus, ué, por que não? Mas quem já esteve do lado de lá sabe como que é. Alguém aqui quer voltar para o lado de lá? Então, meus irmãos, vamos vigiar para nós não criarmos este muro de separação entre nós e o Pai. Porque é esse muro de separação chamado pecado que nos impede de desenvolvermos e conquistarmos a nossa salvação. Como que você vai desenvolver e conquistar a sua salvação se tem pecado? Deus ama o pecador, mas Ele odeia
Ele não tem negócio com o pecado. Por isso que a gente está sempre orientando, a gente peca, nós somos pecadores. Joelho no chão, perdão. Conquistou a sua salvação, se posiciona. Mas agora, se nós nos mantermos no pecado, Deus não tem negócio com a gente. Não adianta. Porque Deus cura, Deus é justiça, Deus estabelece, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, né? Mas acima de tudo, Deus é justiça. Não tem como Ele ter negócio com a gente se a gente está no pecado. E eu vou explicar, mostrando a palavra, lá em Mateus 26, 39, todo mundo conhece essa passagem. Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Muita gente interpreta isso aqui e fala assim: Jesus estava querendo fugir do martírio da cruz. Até coloquei ali que martírio é o sofrimento dos que deram a vida pelo Evangelho. Jesus não estava querendo sofrer do martírio e da tortura da cruz, não. Essa angústia que ele estava sentindo aí, você sabe o que é? É porque na hora que ele fosse crucificado, estaria dentro dele todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Em outra palavra, era o momento que ele estava criando esse muro de separação entre ele e o Pai. Isso era o que mais angustiava Jesus nesse momento. Glórias a Deus. Irmão, mesmo que fosse por um curto período de tempo, ou seja, ele sabia que no momento que ele fosse crucificado, ele passaria do estágio de bênção para o estágio de maldição, porque ele levou com ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E como a gente falou, Deus não tem negócio com pecado. Então quando ele pôs lá o rosto no chão, ele falou: meu Pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Ele está falando: meu Pai, eu não aguento ficar um segundo distante do Senhor. Imagina o que ele não passou. O tempo todo Deus estava presente ao lado dele, pregando, fazendo maravilhas. Mas ele sabia que ia ter uma hora que ele ia estar criando esse muro de separação. E detalhe, não é nem pecado dele, né? Por nós, pelos nossos pecados. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá em Mateus 27, 46, está escrito assim, ó: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se você abrir tua Bíblia aí agora, Jesus ele se dirige a Deus como Pai. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. No versículo anterior, o que ele fala? Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Quantos versículos tem na Bíblia? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Se você olhar, Jesus ele trata Deus como Pai, ele chama como Pai. Só que nessa hora, ele falou assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que ele mais temia, aquilo que ele mais se apavorava, que nem a gente falou, nessa hora aconteceu. Ele foi crucificado por nós. Em outras palavras, ele recebeu todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, e ele ficou separado do Pai. Aí ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, você imagina a amargura que ele não tinha no coração dele. Amém, irmãos? Nas nossas vidas não vai ser diferente. Nas nossas vidas
nós temos que procurar nos desviarmos do pecado, para nós não sofrermos o mesmo. Eu sempre dou o exemplozinho da nuvem. Lembra que a gente fala da nuvem? Né? Então às vezes as pessoas falam assim, ó, hoje não fez sol. É a frase mais mentirosa que existe. O sol está feito faz tempo. O problema é que tem uma nuvem que impede a gente de ver os raios. Aí as pessoas falam assim, Deus não sentia a presença de Deus. Deus quer estar presente em todos os lugares. Ele se faz presente, Ele quer estar. Ele só não se faz presente, sabe quando? Quando nós criamos uma nuvem entre nós e Deus que se chama pecado, porque Ele não tem negócio com o pecado. Aí a pergunta de hoje para nós é: qual nuvem tem te impedido de ver a Deus? Qual pecado tem te impedido de ver de sentir a presença de Deus? Amém, irmãos? Para a gente não sentir o que Jesus sentiu naquela hora. Deus meu, por que me desamparaste? Você imagina o que ele estava sentindo? Irmãos, e era o filho dele. Era aquele que ele colocou ao mundo para nos dar a vida eterna depois. Até Jesus, quando pegou as nossas enfermidades, os nossos pecados, Ele não tem negócio com o pecado. Nessa hora, Jesus se afastou dele. Deus se afastou de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós já até perdemos as contas. Quantas vezes nós falamos, que nem está escrito lá em Marcos 13, 30 e 33, olhai, vigiai e orai. Não sabeis quando chegará o tempo. E Marcos 13, 37, as coisas que vos digo-vos a todos, vigie. E nós temos que falar sempre nesses versículos aqui. Vigiai, vigiai. Para a gente não chegar naquele grande dia, meu caro, e a gente tem grata surpresa de que nós perdemos a nossa salvação. É a única maneira de nós termos a oportunidade de desenvolver e conquistar nossa salvação, é vigiar. Para nos afastarmos do mal, para nos afastarmos do pecado. É a única maneira. Não tem outra maneira. Sem vigilância, a gente não consegue. E outra coisa que ele nos diz, né? Foge da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Em outras palavras, meu caro, sempre que você for fazer algo, peça a direção do Espírito Santo. Põe o joelho no chão. Lembra daquela frase que a gente sempre fala? O senhor está no negócio, né? Se está no negócio, vai em frente. Se não, vigia. Porque, irmãos, a cada dia que Ele nos dá o fôlego da vida, que Ele nos permite abrir os nossos olhos, Ele está nos dando a oportunidade de desenvolvermos e conquistarmos a nossa salvação. Glória a Deus. A cada dia que nós abrimos os nossos olhos, Ele está nos dando esta oportunidade de nós desenvolvermos e conquistarmos a nossa salvação. Mateus 7, 22, 23 diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente achando que está fazendo sinais e maravilhas, e com isso está desenvolvendo e conquistando a sua salvação. Mas a Bíblia nos relata: vigia, porque no final dos tempos vai ter muitos falsos profetas. Não se ilude com lugares que às vezes acontecem sinais e maravilhas, achando que lá dentro vai haver salvação. Porque Ele fala que nos finais do tempo, se possível for, faria descer fogo dos céus. Tome cuidado.
E a coisa mais triste, como nós já falamos, é a gente naquele grande dia, porque tem duas maneiras de Jesus voltar para nós, né? Ou nós partimos, morremos, ou a volta dele mesmo. Imagina nesse dia que nós fecharmos os olhos para o mundo e abrirmos para o mundo espiritual, a gente tem a grata surpresa de que a nossa salvação nós perdemos. Aí, meu caro, não tem volta. Aí não tem choro, aí não tem clamor, aí não tem mais jeito. Olha o que diz lá em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os seus. Por que Jesus falou que se ele não abreviaria o tempo, até os escolhidos dele ele perderia? Por isso que ele vai abreviar o tempo. Vocês têm percebido que a cada dia a cada ano parece que está passando mais rápido? Vocês têm percebido isso? Está se cumprindo. Irmãos, já está se cumprindo. O apocalipse já está acontecendo. A gente que não tem pessoas que não estão percebendo, não estão atentas a isso. Já estão acontecendo. Olha os sinais por aí. Terremotos, maremotos, o amor se esfriando. Você liga a televisão, é pai matando filho, filho matando pai. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Por que eu estou falando isso? Para a gente ter temor e tremor com a salvação da nossa alma. Porque a gente não vai saber a hora que ele vem. E ele vem como um ladrão, piscar de olhos. E nós temos que estar preparados. Para isso nós temos que desenvolver e conquistar a nossa salvação a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Para isso nós temos que vigiar os pensamentos, vigiar as condutas, vigiar as decisões. Jesus, o Senhor está no caminho, o Senhor está no negócio, vigia, vigia. Amém, irmãos? Vamos ter temor e tremor. Lá em Apocalipse 13, do 11 ao 13, diz assim, ó: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas tem muitos lugares que às vezes está acontecendo algo que enche aqui os olhos dos homens. E você sabe quem que está lá no comando? A besta. Toma cuidado. Lembra que a gente falou de testemunho? Não se iluda com testemunhos, que você não sabe o caminho, e que o caminho não leva à verdade e não traz a vida. Porque quando Jesus, lembra, quando ele foi tentado lá no deserto, a última tentação levou Jesus em cima do monte e mostrou todo o colorido do mundo, toda a glória desse mundo. Ele não se prostrou. Ele falou, eu só me curva meu Pai. Mas tem gente que o diabo está levando lá em cima, está mostrando todo o colorido do mundo, todo o brilho desse mundo. Você sabe o que as pessoas estão fazendo? Se curvando. E depois vão lá na frente usar o nome de Jesus para dar testemunho. Ai daquele que usa o nome de Deus em vão. Ai daquele. Ai daquele. Deus é longano. Mas quando vem também, irmãos, quem planta, colhe, é inevitável, é inevitável. Amém, irmãos? Mas olha que coisa boa. Quando a gente vigia, quando a gente tem temor e tremor da nossa salvação, olha o que ele diz para nós lá em 2 Timóteo 4, 7, do 7 ao 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos
os que amarem a sua vinda. Em outras palavras, meu irmão, se nós formos fiel a Ele, aguentarmos, porque não é fácil, Ele mesmo diz na palavra dele, que no mundo tereis aflições, mas tendes bons ânimos, porque eu venci o mundo, então não é fácil, mas se nós formos firmes, resistirmos, fugirmos da aparência do mal, como foi falado, vigiarmos, né, com temor e tremor, aí a gente desenvolveu e conquistou a nossa salvação. Aí Ele nos galardoa com a coroa da vida. E aquele que recebe a coroa da vida, olha o que Ele tem preparado, lá em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, irmãos? Eu faço uma reflexão e eu entrego a palavra na noite de hoje. A salvação tem que ser desenvolvida e conquistada com temor e de acordo com as Escrituras. Tem que ter temer e tremer o que está escrito aqui. Não existe, irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem lugares que prega isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Uma vez salvo, continue conquistando para mantê-lo salvo. Uma vez salvo, continue vigiando para que continue salvo. Amém? Esse desenvolvimento e conquista se dá através da obediência na palavra de Deus. Temos que evitar que se construa um muro de separação entre nós e Deus, que é o pecado, para que a nossa salvação possa ser desenvolvida. Lembra que eu falei? Até Jesus, quando foi crucificado por nós, teve um muro de separação entre Ele e o Pai, porque Ele levou os nossos pecados. Não era nem pecado dele. Foi o único santo que veio à terra, mas mesmo Ele sendo o único santo, mesmo Ele não ter tido pecado nenhum, Ele levou o nosso pecado, e como o Pai não tem negócio com o pecado, criou-se um muro de separação. Então nós temos que evitar esse muro nas nossas vidas. Repito a perguntinha: qual nuvenzinha está te impedindo de ver os raios solares? Qual pecado está te impedindo de ver a Deus? Faça você mesmo uma autoanálise. Para que esse muro, esse pecado não se levante, temos que nos permanecer vigilantes. E para aquele que combater o bom combate, guardando a fé, Deus galardoará com a coroa da vida, e um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiram ao coração do homem. Amém, irmãos?